Bom, pessoal, conforme prometido, nós vamos agora ver um pouco da prática do Judge, que é uma ferramenta case utilizada para projeto, modelagem de projeto de software, né? E ela é específica em trabalhar com o ML. Então, a partir dessa URL aqui, né, você pode botar lá no Google Judge ou Asta. Agora ela está se chamando Asta. Né, download, você vai chegar aqui, você clica aqui em Asta Community e baixa a ferramenta, né, e executa. O Asta Profissional é pago, mas o Asta Community você consegue fazer os diagramas UML tranquilamente. Bom, após baixar e no seu computador e executar, né, então você tem acesso a essa tela e aqui você vai ter acesso aos diagramas. Né. Aqui eu tenho um diagrama de classe, o diagrama de use case, o diagrama de estado, atividade, sequência, comunicação, componente, o diagrama de estrutura. Todos os diagramas estão aqui disponíveis, pelo menos a grande maioria deles. Né? E aqui a gente vai ver o básico de 3 diagramas que eu falei para vocês, que é o tripé básico, né, da UML. É você trabalhar com o diagrama de caso de uso, o diagrama de classe e o diagrama de sequência. Então vamos pegar um exemplo aqui bem simples, apenas para demonstrar para vocês como é que se trabalha com a ferramenta. Então eu vou aqui em diagrama, escolho o diagrama de classe, né? Tá, aqui eu tenho um diagrama de classe, vou aqui na ferramenta, o diagrama de caso de uso. Então vamos começar aqui pelo caso de uso. E depois fazer o diagrama de sequência, né? A partir do momento que a gente vai abrindo, eles vão ficando aqui do lado esquerdo, o diagrama de classe e o diagrama de use case, né? Então vamos aqui começar pelo use case. Então o use case eu vou ter aqui um ator, ó, eu puxo o ator aqui para a tela, né? E aqui eu vou dar o nome desse ator de pessoa, certo? Então esse ator vai ser o ator pessoa. Eu vou ter o use case cadastrar clientes. Pronto. Vou posicionar aqui. Quer dizer, aqui eu poderia inserir vários atores nesse cenário e vários casos de uso, vários use cases também. Nesse caso aqui, a única coisa que eu quero é demonstrar que a pessoa ela faz um cadastro de clientes. Então aqui eu faço uma associação entre ator e use case. Pronto, bem simples. Aqui eu poderia muito bem implementar inserindo novos atores. Vocês vão ver lá no material extra que eu estou mandando as situações de include, as situações de extend que vocês podem praticar. Pode existir uma situação de herança entre atores, onde eu tenho generalização, né? Então vocês podem fazer essa prática utilizando essa ferramenta, tá certo? Observem também aqui do lado esquerdo que a partir do momento que eu inserir a pessoa, né, o ator pessoa e o use case cadastrar clientes no diagrama de caso de uso, ele já aparece aqui, certo? Para que seja usado futuramente em um outro diagrama. No caso eu vou usar no de sequência eles. Lembrando que esse diagrama de caso de uso aqui é um diagrama dinâmico. Né? Agora vamos para um diagrama estático também muito importante no cenário da UML, que é o diagrama de classe. Então nesse diagrama de classe nosso aqui, nós vamos colocar uma classe aqui, em que nós vamos botar o nome dessa classe de clientes, né? E vamos inserir o atributo código, né? Que esse código, eu vou botar que ele vai ser um inteiro, né? E vou inserir um outro atributo, que seria o nome. O nome desse cliente, que aqui seria uma string. Né? Então nós temos aqui os atributos, falta colocar os métodos. Né? Então eu vou colocar aqui o método, a operação, seria a operação cadastrar. Né? E vou botar outra operação, que é a operação editar. E uma outra operação excluir. Bom,
aqui nós temos uma classe, né? Então, observe que aqui também ele vai mostrando para mim os atributos e os métodos, né? Observe que aqui no meu diagrama de caso de uso, que no use case, eu tenho a pessoa cadastrando clientes. Então, se essa pessoa vai cadastrar clientes, é evidente que esses clientes eles têm que ser persistidos, têm que ser gravados em algum lugar. E isso aí serão objetos que vão ser instanciados. E se são objetos que serão instanciados, eles terão que ser instanciados a partir de uma classe, né? Então está aqui a classe. Essa classe, logicamente, poderia ter mais atributos e mais métodos, mas como aqui se trata de uma explicação trivial, uma explicação rápida, né, a gente optou por deixar somente assim. Bom, agora vamos fazer o diagrama de sequência, que é um diagrama dinâmico, né? Bom, esse diagrama, nós vamos fazer um diagrama para representar esse pequeno cenário que a gente criou, que é uma pessoa cadastrando clientes. A gente já tem o cenário dinâmico, né, do requisito, que é a pessoa cadastrando clientes. A gente tem um cenário estático, que é onde os clientes serão persistidos. E agora vamos ter a ideia, tanto sequencial como temporal, de como se dará esse processo. Certo? Então, vamos lá. Então, eu estou aqui no diagrama de sequência. Então, quem é, né, que vai fazer a ação inicial? Vai ser exatamente a pessoa, né? Essa pessoa vai ser, digamos assim, o ator que vai dar o encaminhamento, né, vai dar início a esse processo. Esse ator, ele vai utilizar, né, um formulário, né, qualquer do sistema, né? Vou botar aqui formulário, né, para fazer esse cadastro, né? E no final eu vou ter, né, o meu objeto cliente, né, cadastrado, certo? Então vamos ver como vai se dar essa interação. Então, primeiramente, né, eu tenho uma mensagem, né, de pessoa para formulário, né? Então observem aqui a linha do tempo de pessoa, que ela já aparece, e a linha do tempo de formulário ela é um pouco menor. Por quê? Porque a linha do tempo de formulário depende totalmente, né, da pessoa, que é de onde parte a ação. Então eu posso botar aqui como se fosse um método qualquer, sei lá, alguma ação que a pessoa vai fazer. A pessoa vai... Aqui não seria nenhum método, seria apenas a ação que a pessoa vai fazer, que é digitar os dados. Então essa pessoa vai digitar os dados no formulário, né? Bom, esse formulário, ele vai ter que ter o botão cadastrar, né? Logo após esses dados serem cadastrados, então eu faço uma associação recursiva aqui, né, dentro da própria linha do tempo do formulário. Olhem só, aqui representa um botão. É como se no formulário tivesse um botão, né, cadastrar. Botão cadastrar. Deixa eu reposicionar ele aqui. Pronto. Certo? Então eu vou baixar um pouquinho aqui a linha do tempo do formulário. Observe que vai baixar a linha do tempo de pessoa. Ó, só para dar mais um espaço, né? Aqui, não ficar tão apertado. Bom, quando eu apertar no botão cadastrar, o que é que vai acontecer? Quando eu apertar no botão cadastrar, vai lá ser cadastrado o cliente, né? Vai ser acionado aquele método cadastrar, né? O método da classe que eu criei, né? Então o método cadastrar, esse método aqui, ó, ele vai ser acionado nesse momento. Cadastrar. Pronto. Certo? Beleza. Então, a linha do tempo do cliente ficou aberta só no momento que eu faço o cadastramento. Certo? Bom, e depois que eu fizer esse cadastramento, aí eu vou sair. Não tenho mais o que fazer, né? Já fiz o cadastramento. Caso eu não queira fazer mais nada no sistema, eu simplesmente vou e saio do sistema. Então, aqui eu posso usar, inclusive, né? Eu posso usar, inclusive, vou apagar e vou botar aqui vou inserir primeiro a ação recursiva, né?
que é importante que representa o botão. Pronto, a ação recursiva, que vai ser o botão sair. Bom, e desse botão sair, né? Desse botão sair, quando a gente sabe, quando a gente trabalha com Java, né, que tem aquela coleta de lixo, né, que é feita de maneira automática, né? Então aqui eu posso representar isso aqui também na UML, que vai destruir a mensagem. Então olha só, eu puxo para cá, né? Observe que eu cliquei aqui, né, em Destroy Mensagem. E automaticamente, quando eu clicar em sair, né, automaticamente esse objeto, que meu objetivo principal aqui, né, como ator, ao digitar os dados no formulário, era apenas cadastrar um cliente, já cadastrei, então eu corto aí a ligação total com essa classe, né, já foi instanciado um cliente, já foi criado, então eu corto ligações com ela. Mas operações podem ser feitas aqui, tem outras ações a serem feitas, né? Vocês podem praticar a ferramenta usando os exemplos que eu estou passando no material extra, né? E pesquisando também alguns exemplos da internet. Então tem os outros diagramas aqui que vocês podem testar, né? Então pessoal, isso aqui foi um pequeno tutorialzinho do Judge, certo? Que eu estou passando para vocês. E estou passando também um tutorial impresso também do Judge para poder ajudar. Então são dois materiais extras que eu estou mandando, né? Um material sobre o ML e um tutorial sobre o Judge, além dessa videoaula sobre o Judge. Então tem muito conteúdo aí para vocês estudarem essa semana. Um abraço a todos e até a aula 5.